Vamos nessa, moçada. Seguindo aqui então no nosso módulo de negações e equivalências, dentro desse bloco, eu vou trazer para vocês uma regra importantíssima, das que mais caem em prova. Negação do conectivo sim, então. Bom, só que o negócio é o seguinte, negação do sim, então, eu já preparei terreno para você. Ah não, Bruno, você não falou para mim da negação do sim, então não. Claro que eu já falei. A gente não viu em blocos anteriores que a negação do e, ela pode ser feita com sim, então, e a gente já não bateu um papo sobre isso. A gente viu, demonstrei por tabela verdade que a negação do e poderia ser feita com ou. Aí a gente viu que se eu chego no ou por equivalência, eu faço esse ou virar um sim, então. Então a gente já aceitou a ideia de que a negação do e pode ser feita com sim, então. E eu estou sempre falando com vocês, gente, que os caminhos aqui eles são de ida e volta. Se a negação do e pode ser feita com sim, então é claro que a negação do sim, então, vai poder ser feita com e. Como? Como que eu nego e com sim, então? E sim, então, já se organizou aí? É regrinha do mané, não foi isso? Não foi o senta e mané que a gente viu? Então é e com se então com e. Dica-se de passagem, o senta e mané, ele fica até mais bonitinho quando a gente vem para esse bloco daqui mesmo, né? Que eu estou te apresentando a negação do se então, olha. Negação do se então, ó, é o senta e mané. Ó, mané é regra de negação. Mané é regra de negação. E aí eu teria que fazer o quê? Manter a primeira e negar a segunda. Para sair de um sim então e cair numa sentença com conectivo e, eu mantenho a primeira e nego a segunda. Tem exemplo aqui, olha, no cantinho para vocês, pra vocês darem uma olhada. Se surfo, então eu sou feliz. Eu quero negar esse sim então. Se surfo, então eu sou feliz. Então eu vou manter a primeira, ó, surfo, e vou negar a segunda. Sou feliz, eu chego aqui e digo que eu não sou feliz. Então, o que eu fiz aqui? Olha, apliquei a regra do mané. Mantém a primeira, surfo, troca o sim então pelo e nego a segunda. Sou feliz se transformou ali em não sou feliz. Fechado? Como que a gente faz a demonstração disso, gente? Construindo tabela verdade. Vá lá e construa a tabela do conectivo sim então. Se P então Q, né? Tabela da proposição se P então Q. Você vai ver que se a gente fizer aquela ordem VV, VF, FV e FF, na tabela do sim, então você vai ter lá VF, VV. Quando você for fazer P e não Q, você vai perceber que os resultados eles ficam todos trocados. Fica FV, FF, seguindo aquela ordem padrão do VV, VF, FV e FF. Ora, se para uma coluna eu tenho VF, VV, se para outra eu tenho FV, FF, uma é o oposto da outra, então uma é a negação da outra. Então é por isso que a gente indica que a negação de uma sentença do tipo se P então Q vai acabar sendo equivalente a P e não Q. Então escuta o que eu estou te falando. A negação é equivalente a... Lembra, sempre que eu falar que a negação é equivalente a, do ponto de vista lógico, é como se eu estivesse querendo trazer a redação mais perfeita possível. Toda regra de negação é uma regra de equivalência. Só que não é toda hora que a gente fica chamando a atenção disso para vocês. E mais do que isso, quando no enunciado ele falar que a negação é equivalente a, entenda que o mais forte aí vai ser o pedido de quê? Vai ser o pedido da negação. Tá bom? Muito bem. É só isso que eu queria trazer para vocês nesse bloco. Nesse bloco aqui, era só para reforçar qual que é a regra de negação do sim então. Regra do mané. Não é para ser novidade para você. Se então eu nego com o e, assim como a gente já tinha visto que o e eu nego com o sim então. Cada regra que eu te apresento, ela vale em dois sentidos. Negação do e com o sim então com e. Como? Mantendo a primeira e negando a segunda. Quer um exemplo aqui nesse bloco rapidinho? É o que está ali. Se surfo, então eu sou feliz. Para desmentir, eu mantenho a primeira e nego a segunda. Muitos de vocês vão acabar guardando essa regra que está aqui, a regra de negação do sim então, até pelo que a gente tem lá na tabela do sim então, né? Tabela do sim então, a gente sabe que é a linha da Vera Fischer, que é a diferentona. Então, mais uma vez, se você quiser ir pelo caminho também da Vera Fischer, está valendo. A ideia da negação, muita gente faz associação com a linha da Vera Fischer. O que é a linha da Vera Fischer? O V é como se fosse a ideia de manter a primeira, de repetir a primeira. E o F é a ideia de você negar a segunda, de você desmentir. Então, até nisso, se você se lembrar da tabela da Vera Fischer, né, a tabela do sim, então, a linha dela, que é o VF, é o que você precisa guardar como caminho para negação do sim então. V, manter. F, negar. Manter a primeira, negar a segunda. Só não se esquecer que a negação do sim então tem que ser feita com E. Daí, então, a ideia do senta E. É para te lembrar quem que é a dupla
no caso da negação do se então, tá bom? E outra regra importantíssima, assim como eu já falei para vocês, que eu não posso negar e com e, eu não posso negar ou com ou, eu não posso negar também se então com o próprio se então. Qualquer questão de prova que venha com pedido de negação do se então com o próprio se então, isso com certeza vai estar errado. Não se nega se então com o próprio se então. A negação do se então vai ser feita com e ou com algum conectivo equivalente ao e. Tudo bem? Para esse bloco eu não tenho mais o que fazer. O bicho pega é a partir do próximo, quando eu vou trazer ali aqueles exercícios de fixação e que eu vou apertar para ver se a gente está entendendo mesmo o que eu estou falando aqui. Se tiver qualquer dúvida, volte. E se tiver tudo beleza, eu fecho esse bloco por aqui. Forte abraço, valeu!